Bom dia. Aula de geografia para as turmas do terceiro ano. Está todo mundo vendo aí o material, o slide? Tá ok? Sim. Sim, né? Deixa eu colocar aqui meu time. Contabilizar que começou este negócio de gente pedindo para entrar. Bom dia. Então, bora lá então. Começar a aula sobre domínios morfoclimáticos brasileiros. Mais um material de aula de revisão, a gente estava falando de climas, vamos começar a falar sobre os domínios morfoclimáticos, continuamos em conteúdo do primeiro ano do ensino médio, né, para que vocês possam revisar, para que a gente possa discutir questões de vestibulares, eu possa dar algumas dicas para vocês. Então, bora lá. Eu havia passado duas atividades, né? Agora vamos discutir e corrigir. Ainda tratando sobre clima. Essa imagem aqui ficou um pouquinho mais em cima. Então, bora lá. Um pouquinho mais em cima. Aqui tem um mapa representando os climas do Brasil. Deixa eu fazer o seguinte aqui, porque me atrapalha muito isso aqui. Vamos lá, então. Deixa eu apagar isso aqui também. Bora lá. Quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Então, temos um mapa aqui sobre os climas do Brasil, segundo Arthur Strahler, que é um dos grandes expoentes da geografia mundial, tratando sobre clima. E aqui temos a representação espacial de abrangência dos climas brasileiros, né? Enumerados aqui, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 5 e número 6. Percebam que aqui está faltando um dos elementos do mapa que nos ajuda na leitura dele. Qual é o elemento do mapa que está faltando aqui? Que nos ajuda a entender o que representa cada um desses números. A legenda? A legenda, né? Então, não tem legenda. Então, em questões de vestibular, é muito comum, né, as questões de vestibulares, elas retirarem a legenda para estimular vocês a olharem para o mapa, para os elementos do mapa, para os símbolos, para as cores, né, para a espacialização que ele está representando aí, e coloca nas alternativas para você encontrar qual é a relação correta, né, da leitura do mapa, para que você, na sua cabecinha, na cabecinha de vocês, construa esse próprio elemento, essa própria legenda. Então, a gente vai analisar. Já percebemos aqui, ó, que a questão utilizando o algarismo romano, né, é para vocês identificarem apenas as corretas. Aqui nós temos A, B, C, D e E. Então, vamos analisar item por item. Lembrando que se o item for incorreto, a gente já consegue eliminar ou manter algumas alternativas. Então, bora lá. A região identificada com o número 2, deixa eu botar a canetinha aqui, laser. A região identificada com o número 2, cadê o 2? Aí a gente vai lá logo lá no mapa, identifica aqui toda a área do 2, ó. Essa área aqui, que pega Maranhão, Piauí, toda a região central do Brasil, também norte de Minas, e uma parte da Bahia, uma grande parte da Bahia, ok? Então, aqui o item 2. Ele já fala assim, na região identificada como o número 2, representa o domínio do clima tropical. Até aí está correto. O clima que predomina aqui é o tropical. Aí pode ser o tropical de altitude, o tropical úmido, o tropical subúmido, né? Então, clima tropical de maneira geral.
e a predominância do bioma do Cerrado, que vem sofrendo devastação motivada principalmente pelo avanço agropecuário. Este item está correto ou incorreto? Que é o clima tropical, a gente já sabe, mas o bioma é o Cerrado mesmo, que está nessa região aqui, que compreende toda essa região, é o Cerrado? Sim ou não? Vocês que me mandaram as questões, olhem lá nas questões de vocês. O que tu colocou aí, Letícia? Letícia. Essa alternativa ela está correta, gente. Está corretíssima. Se a alternativa 1 está correta, eu já sei que está correta, eu já vou aqui para os itens e já vejo se tem alguma alternativa que não tem o item 1 como correto. Qual é a alternativa aí que não tem o item 1 como correto? A alternativa é. Então, o que eu faço lá na questão, lá no dia do Enem? Eu já elimino aqui a alternativa é. Eu nem observo, eu nem olho mais para ela. A alternativa é deixou de existir para mim. A minha chance, que era de acertar em 20%, aumenta para 25%, porque só são 4 itens agora. A gente vai para o item 2. A região identificada com o número 3, vamos lá identificar o número 3. Aqui, ó. Interior da região Nordeste, Piauí, praticamente não, pega todos os estados, compreende todos os estados do Nordeste, menos o Maranhão. Então, no item 3, a gente já sabe que é aquela região ali, vamos ver se é ela que a questão diz e se tem as características. Apresenta a área do domínio clima tropical semiárido, opa, correto, tudo isso aqui toda essa aqui é faixa tropical. Só que essa faixa aqui é o tropical semiárido, né? E a predominância do bioma caatinga, área que vem sofrendo devastação devido à intensa mineração de ferro. What? Aqui, gente, até a caatinga está correto. Aí é clima tropical semiárido, a predominância é do bioma caatinga, mas não está sofrendo intensa devastação por conta da mineração de ferro, não. A mineração de ferro, no Brasil, ela tem concentração em Minas Gerais e no Pará, que é o maior produtor de minério de ferro do Brasil. O Pará, sim. A região do Pará, a região amazônica, o bioma amazônico dessa porção do Pará, realmente vem sofrendo bastante com a mineração, a extração de ferro. Então, o item 2, ele apresentou uma grande quantidade de elementos corretos, mas lá no finalzinho ele pecou. Então, se o item 2 ele está errado, nós vamos ver a alternativa que tem o item 2, porque ele está pedindo só a correta. Se o item 2 está incorreto, qual é a alternativa aí que contém o item 2? Qual é a alternativa? Digam aí, gente, vocês estão ainda nessa sala? Letra C. Letra C também já elimino. Porque letra C tem o item 2. O item 2 está incorreto. Ele quer apenas as corretas. Vamos lá para o 3. Minha chance saiu de 25% de acertar e subiu para 33,33%. Né? Item 3, a região identificada como número 1, ó, aqui, ó, olha, esse aqui tá facinho, item 1 aqui nessa região brasileira, representa o domínio do clima equatorial, corretíssimo, e a predominância do bioma amazônico, corretíssimo, que apresenta grande pressão de devastação de sua área, motivada principalmente pelo avanço da agropecuária, corretíssimo, além dos projetos de construção de hidrelétrica, corretíssimo. Gente, esse bioma ele vem sofrendo com devastações assim, absurdas. Né? A Amazônia brasileira, a gente fala Amazônia brasileira porque a região amazônica
a floresta amazônica não está somente no território brasileiro. Ela, grande parte dos outros países vizinhos ali, da porção mais setentrional, também apresenta. Mas tem a destruição da floresta para ampliação das áreas de pastagens, principalmente de gado, além de atividades agrícolas relacionadas ao limite da fronteira do cerrado, de grãos, né, soja, milho, algodão, né, e a construção de hidrelétricas, porque nós temos a maior concentração de água doce do Brasil, muitos rios, rios caudalosos, rios com bastante potencial para a produção e geração de energia hidrelétrica. Então, esses condicionantes, eles têm provocado uma pressão muito grande sobre esse bioma, para a retirada da sua cobertura, para a destruição da sua floresta, consequentemente, o desencadeamento de uma série de consequências no ecossistema, porque a fauna, a flora e também o clima sofrem essa interferência, além dos seres humanos, né? De toda essa dinâmica que se forma a partir do clima, da floresta, desse bioma aí, da bioma amazônica. Então, o item 3 está correto. Na alternativa B, não tem o item 3. Se não tem o item 3, a alternativa B estaria incorreta. Vamos agora matar essa charada, gente. Nossa chance aumentou de 33,3% para 50%. Só temos aqui duas alternativas. Ou é a alternativa A, ou é a alternativa B. Para ser a alternativa A, este item aqui tem que estar incorreto. Para ser a alternativa B, este item aqui tem que estar correto. Então, se vocês não souberem o último item lá na hora da prova do Enem ou do vestibular da UEMA, não vai dar certo. Vocês vão pecar e vocês vão errar. Então, bora lá com força. A região identificada com o número 5, aqui, ó, sul, região sul do Brasil, representa o domínio do clima subtropical, correto? E a predominância dos biomas Mata Atlântica e Pampa. Opa! Mata Atlântica? Mata Atlântica é esse bioma aqui, ó, 4, que pega toda a faixa costeira brasileira, de São Paulo até o Rio Grande do Norte. Então, bem aqui a questão deslizou mesmo, não é o Pampa e a Mata Atlântica, é a Mata de Araucárias, principalmente no Pará e norte de Santa Catarina, e o Pampa Gaúcho, né, a área das pradarias. Então, esse item, ele está incorreto por conta desse elemento aqui, ó. Mata Atlântica. Se o item 4 está incorreto, os únicos itens corretos é o item 1 e 3. Então, seria a alternativa A que vocês iriam marcar. Marca lá A, vai lá no gabarito com fora do gabarito e circula lá no item A. Alguma dúvida em relação a essa questão? Rayane, Evandro, Israel, que eu estou lembrando que estão na sala aí, Joária. Alguma dúvida? Todo mundo pegou o macete? Como é que se responde? As dicas? Alguém tem alguma dúvida sobre essas questões? Sobre o conteúdo? Sim ou não? Então, bora. Vamos para o outro mapa aqui, ó. Esse mapa é até mais complicado, porque ele tem uma variável visual, né, com listras, com cores monocromáticas, com círculos, enfim, né, tem uma textura diferente. Então, vamos lá. Apresenta também os 6 tipos de clima, ó, percebam aqui os climas, tropical aqui, semiárido, né, altitude aqui, e o sul e os trópicos, né, linha do Equador, trópico de Capricórnio. Então, bora lá. Só tem 2 alternativas aqui, gente. E o texto, ele vai pedir para vocês julgarem o item 1 e o item 2, né? Quais os tipos climáticos no mapa, respectivamente, pelos números. Quando ele fala respectivamente, ele quer dizer na ordem. Qual é o clima que trata o item 1 e qual é o item que trata o item 2? O clima que trata o item 2, respectivamente, nessa ordem. Primeiro eu quero 1, depois eu quero 2. Então, do ponto de vista das médias térmicas, esse clima se caracteriza por apresentar valores anuais quase sempre inferiores a 18 graus Celsius. Isso é uma temperatura baixa, média.
Não estamos falando de temperatura que tem, é uma média ao longo de 365 dias no ano. Então, é uma média baixa. Só tem uma região brasileira que tem essa característica, né, de média, é essa região aqui sul, onde predominantemente faz temperaturas muito frias e até abaixo de zero, que a gente chama de congelantes, né? Então, coloca aqui, ó, com variações determinadas pela altitude e proximidade com o mar. Então, dependendo da altitude, a temperatura tende a ser menos elevada e dependendo da proximidade com o mar, a temperatura tende a ser um pouco mais alta, mais acentuada. Né? Então, a amplitude térmica ela é mais acentuada que o restante do país. Amplitude térmica é a diferença da máxima para a mínima. Então, quanto maior é a diferença da temperatura máxima para a mínima que essa região pode, que um lugar pode ter, a gente chama de amplitude térmica. Por exemplo, em Mirador, qual é a mínima que pode fazer hoje? Mínima em Mirador, por exemplo, 23, 24 graus. E a máxima, 36, 37. Então, quanto de amplitude térmica Mirador vai ter ao longo do dia? 13 graus, 14 graus de diferença. Nessas regiões aí, a amplitude térmica ela chega a 20 graus de diferença entre mínima e máxima ao longo do dia, até passando disso. Então, isso quer dizer que um lugar sofre uma variação térmica muito grande ao longo do dia. O normal é ali na casa de 10 graus Celsius, no máximo. Nas regiões costeiras, essa amplitude térmica ela tende a ser menor ainda. Ela fica próximo da casa de 5 graus, 6 graus de diferença, porque há uma regularidade entre a variação térmica do dia com a noite por conta da presença do oceano. Então, a única região aqui que a gente está falando que tem essas características é onde tem esses bolinhos aqui, ó, em preto e branco, que é o item 6. Está representado pelo item 6. Ele não está perguntando o tipo de clima. Está pedindo para vocês identificarem a região de acordo com essas características. Percebam que a questão é ainda mais complexa, mas vocês têm que estar preparados para isso. Ok? Então, o item 1, o único que tem o item 1 que contempla os 6, a alternativa é, porque ele tem que ser o primeiro, né? Ele pediu respectivamente. O 6, ele aparece aqui, mas ele não está referente ao item 1, ele está referente ao item 2. Ok? Então, é o item 6, e esse aqui só pode ser o item 3. O item 3 é esse aqui, ó, que a gente já falou do clima tropical. Vamos ver o que ele fala sobre essa região aqui. Nessa área, as temperaturas médias anuais estão acima de 18 graus Celsius, ok, é um clima tropical, é um clima relativamente quente. E há uma nítida alternância entre a estação seca e chuvosa, corretíssimo. Mais ou menos 6 meses de estação chuvosa e mais ou menos 6 meses de estação seca. É só vocês lembrarem aqui, Mirador, bem aqui no mapa, Mirador, né? Tem um período chuvoso que vai de dezembro a março, abril, e tem o período seco que vai de abril, maio, até o final do ano, até novembro. Né? Então, marcadamente essa região, para mais ou para menos, ela tem 2 estações bem definidas. Né? Faz calor o ano inteiro, com algumas diferenças dependendo da localização geográfica, mas as condições de pluviosidade, de quantidade de chuvas, elas são bem marcantes. Não há uma distribuição regular ao longo de todo o ano. Há uma concentração em algum período do ano de chuva e há uma escassez, uma diminuição drástica dessa quantidade de chuva na outra porção do ano. Então, o item correto é o item 6 e o item 3. Estamos falando do clima subtropical na região sul e estamos falando do clima tropical em toda a sua abrangência, seja ele de altitude, seja ele típico, seja ele seco, seja ele úmido, subúmido, enfim. Tem as várias características do clima tropical. Dúvidas aí? Sim ou não? Podemos passar adiante? Bora lá, então. Mas, gente, como eu já iniciei, o que são domínios morfoclimáticos? Vocês já ouviram falar? Alguém se lembra alguma coisa sobre domínio morfoclimático? Abre o áudio aí e fala pra gente. Mesmo que não saiba. Eu não sei, professor. Eu não sei.
mas não faz nem ideia do que seja, está relacionado a que seria. Que a gente está falando do clima, o domínio morfoclimático, domínio. Observem a palavra domínio, parece com qual palavra-chave da geografia? Região, paisagem, território, lugar, domínio. Domínio está bem relacionado, né, não à região e território. Aquela ideia de extensão, de características particulares ali, e morfoclimático com a forma, né, que a natureza se apresenta, que a estrutura da natureza se apresenta, condicionado ao clima. Né? Então, esses fatores do domínio morfoclimático, a gente está falando, né, que o domínio morfoclimático, eles representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza. Agora, a gente não vai falar só de um elemento, ou só do clima, ou só da vegetação, do relevo, da geomorfologia, enfim. A gente está falando da ideia de conjunto, de região, de área. É por isso que a gente estava vendo um mapa ali, as áreas específicas de cada clima. Então, o conjunto dos elementos da natureza que envolvem relevo, clima, vegetação, mas também tem hidrografia, né, e os componentes da fauna, né, que eles todos se interrelacionam, eles estão articulados, um não existe sem o outro, né, e interagem, formando uma unidade paisagística. É uma forma de paisagem que é comum em toda aquela área. Então, o que a gente está vendo? A gente vê um quadro de paisagem, onde as características do relevo dependem e interferem nas condições do clima, que dependem e interferem nas condições da vegetação, que dependem e interferem nas condições hidrográficas. Então, a gente não vai ver um elemento da natureza separado. A gente só pode explicar a hidrografia, os rios, os lagos, as águas superficiais ali presentes, se a gente entender todos os outros elementos da natureza. Então, o domínio morfoclimático é uma região, uma área de unidade de paisagem, onde há a presença de homogeneidade, de uniformidade entre os elementos que ali se encontram, os elementos da natureza. Para aprofundar ainda mais esta unidade, eu trago aqui mais uma vez um mapa, né, professor Igor, sempre trabalhando com mapas aí para vocês, com a caracterização dos domínios morfoclimáticos. Aqui a gente tem a legenda. Percebam que os domínios morfoclimáticos, a área de atuação deles é muito semelhante ao mapa do clima, porque o clima é um dos principais fatores que condicionam todos os demais elementos da natureza. Se chove mais, se chove menos, se tem regularidade, se não tem, se faz mais frio, se faz mais calor, se é mais úmido, se é mais seco. Essas características típicas das condições atmosféricas, elas vão ser decisivas na configuração da paisagem. Se a vegetação ela vai ser mais densa, menos densa, se ela vai cobrir mais áreas ou menos áreas, quais são os animais que ali vão se reproduzir, qual vai ser o tipo de relevo, o tipo de solo, né, porque também tem um solo nessa relação ali. Então, o maior dos biomas aqui, ó, domínio amazônico, em verde, e aí vocês podem observar os outros domínios, que alguns autores trazem como biomas. Né? Bioma é um termo bem geral, bem global. Esse termo domínio morfoclimático, ele é utilizado no Brasil, né? Talvez em outros países, mas ele foi cunhado por um geógrafo brasileiro, Aziz Nascimento Saber, né, que tem uma grande contribuição para o estudo da paisagem natural no nosso país. Então, os domínios morfoclimáticos que nós encontramos no Brasil são o domínio amazônico, o domínio de cerrados, o domínio de mares de morros, que é essa área azul aqui turquesa, o domínio das araucárias, região sul do Brasil, o domínio da caatinga, no sertão nordestino, o domínio das pradarias, que são os pampas gaúchos aqui, no extremo sul, e as faixas de transição, que são áreas que não têm uma característica de unidade única da paisagem. Geralmente, ela tem características de mais de um tipo de domínio morfoclimático. Geralmente, os domínios vizinhos aqui, ó. Se eu tenho uma cidade localizada aqui, ó, nessa faixa de transição,
onde o laser está apontado. Ela é uma faixa de transição, ela não vai ter nenhuma característica, a característica da paisagem, dos elementos da paisagem, os elementos naturais, eles vão estar mesclados. Ele não vai ser nem de um domínio morfoclimático, nem do outro, mas ele vai ser um encontro, né? Porque na natureza não existe assim, até aquele pé de pau ali é amazônico, e todo aquele pé de pau já é cerrado. Não existe isso na natureza. A natureza, ela existe uma faixa onde o que é característica de Amazônia, ele vai sumindo, vai perdendo as características elementares, até que um outro domínio se forme mais à frente, ok? Então, aqui, como ele participa de uma faixa de transição, nós vamos perceber que ele vai ter uma característica dos dois domínios, tanto do amazônico quanto do cerrado, porque são as suas áreas vizinhas aqui. Se for nessa região aqui, ó, onde eu estou colocando o laser, já vai ser outra característica, já vai ser cerrados com caatinga. Se for uma cidade ou um local aqui, já vai ser cerrado com área de mares de morro. Então, a faixa de transição, ela vai ser a mescla, a mistura, né? Não vai ser homogêneo, ele vai ser mais heterogêneo de elementos, mas esses elementos, eles vão respeitar a dinâmica dos morfoclimáticos que se encontram nessa faixa de transição. Então, tem que observar quais são aqueles que estão nessas faixas para a gente observar essas características. Aí aqui eu faço um recortezinho. Que estado é esse aqui? Qual é o estado brasileiro que eu fiz esse recorte aqui? Alguém sabe me dizer? Rayane? Evandro? Tem alguém na sala? É. Qual é o domínio? Qual é o estado brasileiro? Que estado é esse que está sendo representado? Não estou direito, não, professor. Não está vendo direito? Escutando. Esse aqui, rapaz, que estado é esse que eu representei muito feio aqui? Eu sei lá. Faz ideia, não? Tá morando onde, Israel? No Brasil. Não, isso aqui tudo é Brasil. Aí eu faço um recorte do estado aqui, ó. Que estado é esse? Qual é o estado que se encontra sobre essa área aqui? Seria o Maranhão, não? Quais domínios predominam aí no estado do Maranhão? Quais são? Diz aí, Israel. Faz a relação com a legenda. Quais são os domínios? Tem uma área aqui, uma mancha verde, domínio amazônico. Ao sul aqui, ó, tem um pouquinho desse azul de cerrados e uma grande faixa, né, que vai de sudoeste até a região noroeste, que compreende a área de transição, que não é nem um domínio morfoclimático, nem é outro, mas é a junção dos dois, a mistura dos dois. Aqui, ó. Aí aqui eu acrescentei um outro ponto. Que município é esse dentro do Maranhão? Que município seria esse? Mirador, né? Mirador aqui. Qual deles predomina em Mirador? Qual desses três biomas, ou qual desses três domínios morfoclimáticos aqui está na área, né, corresponde ao município de Mirador? Qual é?
Não é a área de transição? Seria a área de transição, está em cinza aqui, ó. Ó, cinza, área de transição. Então, não está nem no domínio morfoclimático amazônico, nem no cerrado, mas está numa área, numa faixa em que transitam os dois, né? Em que há um encontro dos dois domínios. Aí vemos o domínio amazônico, né? O maior de todos, corresponde a 40% do total do território brasileiro, tem alta pluviosidade, né? As maiores quantidades de chuva estão presentes no domínio amazônico, temperatura elevada, grande biodiversidade, né? Uma grande quantidade de espécies de animais e vegetais. O solo ele é pobre em nutrientes, por conta dessa característica de muita chuva, acaba havendo a retirada dos nutrientes, os nutrientes são facilmente carregados pela ação da chuva e outros agentes erosivos. E aí tem 3 tipos de vegetação, né, que são bem comuns nessa região, que é a mata de terra firme, que não se alaga, que tem densa vegetação, que são as áreas mais altas, essa região aqui mais próxima da nascente dos rios da Amazônia, né, onde não alaga, a mata de vaso, onde se alagam periodicamente, que são essas áreas mais próximas aos rios também, né, a foz dos rios, e as matas de igapós, né, que são áreas permanentemente alagadas, que tanto na estação mais chuvosa, quanto na estação onde chove um pouco menos, porque na floresta amazônica chove o ano inteiro, né, mas tem um período em que se concentra mais a chuva. Então, mesmo no período em que chove menos, ainda assim essas áreas, elas se mantêm alagadas, por conta são áreas de planície, áreas de pouca declividade, então a água ela se acumula e ela fica ali. Então, como vai chovendo bastante, esse material, essa área ele vai ganhando uma recarga sempre, né, de água, e recarga, por mais que evapore, com calor e tal, mas está sempre tendo essa recarga de água. O domínio do Cerrado, como vocês podem identificar, também é um grande domínio, compreende uma grande porção do Brasil. Está aqui, ó, o Maranhão também, uma grande parte do Maranhão. Está faltando um estado aqui, ainda está Tocantins com Goiás. Goiás aqui todo, né, antes da divisão, bem antigão, né? Então, corresponde a 25% do território brasileiro. O solo ele é pobre em nutrientes e rico em alumínio, né? Então, por mais que seja uma área onde mais se desenvolve a agricultura brasileira, esse solo ele acaba sofrendo correções, mas é uma área muito propícia para o desenvolvimento da agricultura mecanizada, porque os terrenos eles tendem a ser terrenos planos, o que facilita as máquinas circularem. Alta pluviosidade, né? Tem grande quantidade de chuvas, mas essas chuvas, como eu já falei, elas são concentradas em um período do ano. A vegetação é do tipo de gramíneas, arbustos e árvores com troncos retorcidos. É típico do Cerrado ele não ter a sua vegetação concentrada, densa, que a gente chama, né? Igual na Amazônia e na Mata Atlântica. Ela é mais esparsa. As árvores elas estão distantes umas das outras, então elas formam grandes campos, né, com muitas gramíneas, muitos arbustos. Né? Vegetação esparsa, como eu já falei. A mata mais fechada fica próxima aos rios, né, que são as áreas de várzea, e a nascente dos rios, dos principais, o Rio Prata, Rio Tietê, Paraíba e São Francisco. Eu acho que colocaram o Tietê aqui, mas o Tietê é na Mata Atlântica, ok? Paranaíba e São Francisco, que são o Tocantins e o Araguaia também, viu, gente? E é a área onde se produz principalmente soja, milho, arroz, café e feijão. Aí aqui o domínio morfoclimático da Mata Atlântica. Esse domínio foi, desde a chegada dos portugueses, foi o que mais sofreu devastação. Aqui a gente percebe a área original, quando os portugueses, os primeiros colonizadores chegaram aqui, era toda essa área, tinha floresta de Mata Atlântica,
e a vegetação remanescente somente nessa área posterior e lá, em grandes áreas de preservação. Lembrando que essa área é a área mais populosa do Brasil, onde concentra a maior densidade demográfica, e isso gerou uma pressão muito grande sobre esse bioma, sobre esse domínio morfoclimático, e aí uma série de consequências de danos ambientais, de destruição, de devastação, ocorreram ao longo desses 500 anos, né? Então, tem grande biodiversidade nessa área, né, grande quantidade de animais, de vegetais, de espécies, né, alta pluviosidade por conta da presença, né, da faixa litorânea aqui, as massas de ar que atuam sobre o Oceano Atlântico, elas vêm com bastante umidade, então chove bastante nessas áreas também, em ambientes de serra, principalmente na região sul e sudeste, né, é bem irregular o terreno, muitas serras, muitos morros, vegetação do tipo de peixe, jacarandás, manacás, paresmeiras, e também o pau-brasil, que é o que dá o nome ao nosso país, né? E a fauna e esses animais, principalmente como o mico-leão dourado aqui, que é uma espécie que está ameaçadíssima de extinção, né? Corre o risco de não existir no futuro, né? E também insetos. Aí eu deixo a atividade para vocês responderem a essas questões sobre os domínios morfoclimáticos, né? Esse outro item também para vocês responderem, lembrando, segue aquelas dicas que o professor Igor falou, relaciona o mapa com o texto, vê os itens em algarismo romano, elimina aqueles que não estão corretos e acerta a questão. Com essa eu me despeço. Ok. Com essa eu me despeço. Alguém tem alguma dúvida?